Olá, eu sou Felipe Recondo e este é o novo episódio da série A Disputa pela Constituição, os desafios de ensinar direito constitucional no Brasil polarizado. Essa é uma série já com várias entrevistas publicadas que você vem acompanhando e são muitas as perguntas que nós fizemos a vários professores e várias professoras de direito constitucional de várias universidades do país. São muitas questões para quem tenta ensinar como a Constituição deve ser lida, como ela deve ser aplicada, qual foi o pacto que esteve por trás da Carta de 1988, quando a sociedade ainda está em disputa em vários dos assuntos, alguns deles que pareciam até pacificados num passado recente. E neste episódio, eu vou entrevistar a professora associada de Direito Constitucional da UERJ, Jane Reis. Jane, eu acho que eu conheci você, a primeira vez que nós conversamos foi quando houve um grupo de professores que se reuniu para fazer uma interpretação, uma leitura de corpo presente de um texto do ministro Luiz Roberto Barroso, bastante criticado, Sim. e eu coloquei você nessa lista porque queria muito ouvir a sua experiência dentro da UERJ, de onde, inclusive, o ministro Barroso veio, né, e era professor, é professor ainda, e eu queria ouvir a sua experiência de dentro de sala de aula como professora de Direito Constitucional nesse momento do país. E quando eu falo nesse momento do país, não falo apenas de polarização político-partidária, mas uma polarização que se dá na sociedade na disputa por interpretação da Constituição. Então, eu queria te ouvir, você que é professora já faz algum tempo, não vou ser indiscreto, se você quiser você seja, mas você que já é professor de Direito Constitucional há algum tempo, certamente viu mudanças na sua sala de aula. E eu queria ouvir como está sendo a sua experiência agora, de professora de Direito Constitucional. Obrigada, Felipe. Prazer enorme estar participando dessa série, estar tendo a oportunidade aqui de conversar com você, de falar sobre isso, que na verdade, é um assunto que angustia todos os professores de direito constitucional. Eu acho que uma coisa que é importante colocar no ponto de partida é que a sala de aula de direito constitucional, ela tem suas particularidades, suas dificuldades nesse momento, mas ela não é tão diferente do nosso entorno de um modo geral, né. Hoje em dia, até quando você eventualmente vai numa consulta médica, o médico vai trocar ideia com você, querer saber o que você acha do que está acontecendo no Supremo, né, se a determinada conduta do Supremo foi acertada ou errada. Então, família. Então, de certa maneira, a sala de aula, ela acaba refletindo isso e olhando pelo retrovisor, para pensar retrospectivamente. Eu fiz mestrado no final dos anos 90, doutorado no início dos anos 2000, comecei a dar aula na UERJ em 2003. E assim, o que mudou dentro da sala de aula, de certa maneira, é um pouco também o que mudou fora, no seguinte sentido: na década de 90, final da década de 90, quando eu fiz o mestrado, o que a gente discutia, em que a gente pensava? Realização dos direitos humanos, democracia participativa. O tópico de democracia que estava em pauta não era, né, a crise da democracia, o risco da democracia, pelo contrário, ao menos no plano teórico havia um certo otimismo, aquela ideia de fim da história. Então era um desafio de qualidade da democracia, vamos debater orçamento participativo, referendo, plebiscito, iniciativa popular. Esse era, assim, o termômetro, né, o zeitgeist do momento. Início dos anos 2000, aquela explosão de trabalhos sobre direitos fundamentais, efetividade de direitos fundamentais, interpretação da Constituição, interpretação dos direitos fundamentais, princípios. Então, isso, de certa maneira, refletia um otimismo que ele vinha a reboque da própria Constituição de 88. A gente sabe que a Constituinte de 87 foi um momento atípico de mobilização, de engajamento, de otimismo, de acreditar no futuro melhor, e esses anos que se sucederam vieram um pouco nesse embalo. E como você falou em polarização, a gente não tinha noção da dimensão da polarização naquele momento. No final dos anos 90, início dos anos 2000, a gente partia um pouco dessa noção de que tinha havido uma composição, que era uma acomodação e que aquilo estava posto e que
A gente tinha que Algo pactuado, né? pactuado, a dimensão compromissória da Constituição, então o pacto está posto, o compromisso está posto, o que a gente precisa decidir é, a partir desse núcleo mínimo de compromisso, onde que a gente vai avançar, né? Só que, na verdade, se a gente olhar para os debates que acontecem hoje, uma boa parte das discussões que acontecem hoje, que são tidas como referenciais de ampla polarização, vou falar num ponto que nem está numa dinâmica de valores, mas que está no campo econômico. Se você olhar, se a gente for olhar para os debates da Constituinte ou pré-Constituinte, aquilo já estava tudo lá. Então, acho que, de certa maneira, essa crença de que o compromisso estava posto, e ele não estava tão posto assim, né? De certa forma, quem perdeu durante a Constituinte estava disposto a tentar um novo movimento para recuperar o que perdeu, né? Ou para desfazer os avanços que aconteceram naquele momento. Então, acho que tem, assim, por um lado, essa emergência de questões que estavam no processo constituinte, no nosso processo de transição pactuada, e que, vamos lembrar, é uma transição pactuada, mas é uma transição de um regime, de uma ditadura para um regime democrático, um processo de democratização. Então, aquelas questões, essas questões todas que a gente vê hoje, elas estavam ali, acho que houve um pouco essa crença de que aquilo estava posto, e, ao mesmo tempo, acho que possivelmente, né, segundo se costuma dizer, acentuado pelas redes sociais, enfim, pela facilidade de circulação da informação digitalmente ou das opiniões, isso se acentuou nesse ponto de chegar também nas famílias, nas casas, no trabalho, dentro das nossas instituições. Essas divisões estão postas, acho que na imprensa, no judiciário, no MP, na advocacia, nas empresas, em qualquer lugar. E o que se apresenta de dificuldade em relação, ou de diferença em relação ao direito constitucional? Foi a pergunta que você fez, né? Em primeiro lugar, eu acho que o ensino do direito constitucional, no final dos anos 90 e no início dos anos 2000, e eu faço parte disso, porque eu venho dessa geração que começou a dar aula nesse momento, ele era permeado por um otimismo, né, por um certo entusiasmo, uma narrativa heróica do direito constitucional e da Constituição, e que eu acho que hoje, olhando pelo retrovisor, a gente pode ver que era até uma narrativa romantizada, idealizada, naquele texto do New York Times, né, que discute o que é ensinar direito constitucional, em 1924, você vê ali uma perda das ilusões, uma certa desilusão, mas quando há uma desilusão é porque, de certa maneira, havia alguma dimensão de ilusão. E eu acho que o final dos anos 90 e o início dos anos 2000, eles estão marcados por isso, né? Tinha uma frase famosa do Norberto Bobbio, que era repetida com frequência: os direitos humanos já estão fundamentados, agora só cabe efetivá-los. Ou a ideia do Era uma sensação geral aqui também, né? Era Era meio uma isso, né? O sensação Supremo geral. também. Está posto, todo mundo concorda. Direitos humanos, essa é uma premissa posta. Se a gente não conseguiu materializar, é porque nos faltam recursos, nos falta história, nos falta dinheiro, mas O mesmo valeria para a distribuição de renda, direito dos trabalhadores, mais direitos para os trabalhadores, essa parte econômica que você mencionou, né, que estava disposto na Constituição, mas sim, que houve grandes embates, né? sim. Embora eu acho que essa disputa sobre a Constituição econômica, ela é aquela, assim, que aparece de forma mais emblemática, mesmo nos primeiros anos da Constituição. E ela é a primeira também, de certa maneira, se a gente pensar, né, nas reformas constitucionais, aí se a gente pensar 2015, 2016, é isso que vem também como um pavio, né, é justamente a questão da redistribuição, da Constituição econômica, do papel do Estado, dos direitos sociais, do orçamento. Mas mesmo nesse plano valorativo de liberdades, de igualdade, sobretudo, acho que tinha uma noção de que, bom, nós estamos aqui num ponto de conquista, que agora a gente vai debater o que vem daqui para frente, né? E não divisando a ideia de uma transição
autocrática em oposição àquela transição democrática. E esses processos que são chamados de transições autocráticas, quer dizer, que são a reversão de processos anteriores de democratização, não são uma ameaça e um risco só no Brasil. Eles acontecem em vários lugares do mundo, e o debate, por exemplo, dos Estados Unidos é um país que nem se viu como um país que é produto de uma transição democrática e que passou por traumas, por golpes de Estado, por períodos autoritários, e, no entanto, essa ameaça também está presente lá. Mas uma coisa que eu tenho pensado, assim, tenho tentado refletir, é justamente em que medida a gente não estava alimentado por uma ilusão que outros setores da academia, que não são, né, o mainstream, o establishment da academia, as teorias críticas, as teorias de raça, as teorias de gênero, elas já denunciavam desde sempre que enfim, aquelas conquistas não eram para todos, que a democracia é uma democracia de privilegiados, que que os direitos humanos tinham uma dimensão retórica que não tem correspondência, sem correspondência com a realidade. E em que medida esses últimos anos não foram um choque de realidade para os professores que estavam numa zona de conforto, de pensar as coisas como dadas, como estabelecidas, como promessas que poderiam não ter sido cumpridas, mas que eram compartilhadas, cujas bases eram compartilhadas, e que daí para frente o que estava como desafio era efetivar, que não que alguém fosse trabalhar contra aquilo, ou que alguém fosse dizer que aquelas promessas estavam erradas. Uhum. Então, eu acho que a dificuldade é essa. Primeiro, né? Ao invés de simplesmente ficar olhando para a coisa sob um ângulo, nossa, deu tudo errado, ver também que lá na base, né, lá no início desse projeto, já havia coisas que estavam erradas e que talvez a gente tivesse, no entusiasmo de implementar um projeto novo, deixando de dar atenção para elas. Eu acho também, assim, que um outro ponto é pensar o quanto que estudar o direito constitucional hoje não precisa ser estudar a história constitucional. Acho que a gente tinha uma tradição de tentar dar mais atenção para a história constitucional no início dos anos 2000, final dos anos 90, ainda que fosse uma leitura meio dogmática, atrasada, talvez não e não inclusiva e não crítica, mas ainda havia essa preocupação, e eu acho que os currículos de direito constitucional, como eles cresceram muito, eles se expandiram muito com o processo de judicialização da política, com o aumento do número de conflitos que aconteceram dentro da Constituição. Então, às vezes, você vai pegar um dispositivo da Constituição que 10 anos atrás você conseguia trabalhar em 15 minutos de uma aula, e hoje você precisa de uma aula inteira para ele. Vamos pensar o processo de impeachment, enfim, Uhum. uma série de coisas miúdas, as ações constitucionais, são que você acaba tendo que fazer uma curva enorme hoje em questões processuais, muito maior do que era 15 anos atrás ou 20 anos atrás. Então, assim, teve essa expansão do conteúdo do direito constitucional, sem uma expansão do tempo que se dispõe para trabalhar esses conteúdos, e eu acho que a história constitucional pode ter ficado um pouco de lado e não ter evoluído dogmaticamente como outras matérias evoluíram, como outros temas evoluíram. E eu fiquei pensando nisso, lendo um texto do professor Jack Balkin sobre ensino de direito constitucional e história, em que, num dado momento, ele faz um comentário até sobre essa peça, esse texto do New York Times sobre lecionar, né, direito constitucional nessa era aí pós-democrática, neo-autoritária. E ele diz, bom,
ele fala isso, os professores, no geral, tendem a ser os professores liberais, liberal no sentido norte-americano, direito constitucional, eles tendem a ser institucionalistas, sendo institucionalistas, eles tendem a idealizar a Suprema Corte, e ao idealizar a Suprema Corte, eles tendem a não dar atenção para coisas que aconteceram, né, não dar o devido espaço para coisas que aconteceram, que sinalizavam problemas, enfim, riscos inerentes à democracia lá nos Estados Unidos. E aí ele propõe uma abordagem histórica do direito constitucional. E eu acho que isso para a gente é mais importante ainda, porque a gente não está num cenário em que nós tivéssemos a crença de que o nosso sistema é inabalável, de que é o sistema mais sólido de todo norte ocidental, ou Uhum. a gente não tem essa ilusão, basta a gente não precisa olhar muito longe para ver que tudo pode dar errado. Deu errado muitas vezes. Então, Exatamente. acho que talvez essa perspectiva histórica seja algo que a gente vai precisar trabalhar nos próximos anos, é um ponto que eu tenho pensado, do ponto de vista pedagógico mesmo, porque também quem nasceu eu hoje tenho alunos que são mais novos que meu filho, meu filho nasceu em 2004, né, então, Uhum. eu vou ter alunos agora que são mais novos que ele está no 3º ano da faculdade. Então, essas pessoas não têm a noção, não têm a memória, elas têm assim, quando elas nasceram, é um momento em que estava todo mundo achando que estava tudo bem, que nada podia dar errado. Então, como que você vai também comunicar, né, e conscientizar as pessoas do que representa perder aquelas conquistas que elas têm como garantidas, que elas têm como postas e como inevitáveis. Então, eu acho que esse é um desafio, assim, mostrar os riscos sem parecer também catastrofista num nível em que mine qualquer tipo de idealismo, de entusiasmo, de propósito, de transformação, e, enfim, e dar conta do volume de assuntos, porque numa faculdade de direito, além de você ter que fazer essa formação crítica, uma formação, uma conscientização que tenha em conta a dimensão sociológica, filosófica, política do direito, a gente também tem um conteúdo para dar conta, né, um conteúdo mais formalista, que eu acho que também não tem como ser abandonado. Então, o desafio é acomodar tudo isso e, ao mesmo tempo, dar essa base, mas essa base com um viés crítico, por quê? Porque também trabalhar o direito constitucional com uma perspectiva puramente dogmática, ou uma mera reprodução das decisões do Supremo, eu sei que agora a gente vive até um contexto em relação ao STF mais delicado, né, e nos últimos 2 anos, nos últimos 4 anos, em que as Uhum. pessoas, os próprios alunos, eles acabam eventualmente sendo mais críticos ao Supremo. Mas a gente também tá nos últimos anos se encaminhando para um modelo de ensino jurídico, que é orientado para concurso, para a OAB, que são coisas importantes, os alunos não tem como abrir mão disso, isso, né, isso define o futuro deles, então a gente também não pode minimizar isso, mas por uma forma de ensino que é uma mera reprodução das decisões dos tribunais. Né, Algo o mais Supremo decidiu doutrinário, né? assim, é assim. É. E aí o desafio é dar o componente crítico, mas sem também a pessoa perder, né, o porque até porque para ela ser crítica, ela precisa saber. Ela precisa conhecer o que veio antes, o que está acontecendo agora, para poder formular a crítica e Mas, ô construir o que Jane, vem depois. deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou sobre história constitucional. De alguma forma, você está tentando já no teu material fazer um retorno a isso? Porque, de fato, eu também eu vivi também parte desse período, mas ainda como criança, no período ditatorial, e a gente entende bem o que pode dar de errado. Esses seus alunos certamente viram na escola alguma coisa, mas não tem na pele, não sentiram o que é ter que ficar em silêncio em determinados lugares ou falar baixo. Você teve que fazer alguma mudança já nas suas disciplinas para tentar explicar um pouquinho que isso daí não está garantido, de que no passado já houve momentos muito diferentes? Então, na verdade, assim, até compartilhando aqui, uma angústia que eu tive nos últimos anos,
eu conseguia, no início dos anos 2000, antes dessa expansão do Supremo e dos temas e de Uhum. todos esses conflitos, eu conseguia reservar 1 mês e meio do meu curso para debater só a história constitucional. E isso foi se estreitando ao ponto de, em alguns momentos, eu não ter deslocado um momento, uma etapa específica para isso, e ficar tratando os temas históricos dentro de cada tópico da Constituição, Entendo. entende? E isso, obviamente, cria um prejuízo, né? Eu, normalmente, quando isso aconteceu, e em momentos em que a gente teve na UERJ, por exemplo, pandemia, que foi um ponto que interferiu no nosso calendário, a gente ficou com menos tempo, e aí eu convidava alguns professores que estudam especificamente história constitucional para dar palestras, para falar desse assunto, para falar, enfim, de autoritarismo e Constituição, ou de Constituição no Império, mas eu acho, assim, eu sinto falta de um tempo maior para tratar disso. Lá na UERJ a gente tem 4 períodos de Constitucional, são 2 anos. Então imagina, é É bastante coisa. é bastante Bastante coisa, coisa. mas o primeiro período, basicamente, a gente tem que, em tese, né, tem que eu faço, sigo o currículo, Uhum. dar conta da teoria do Estado. Uhum. Então, assim, não é tanta coisa quando a gente começa a pensar, por exemplo, Constitucional 4, eu preciso dar todo o controle de constitucionalidade e toda a organização do Estado. É pouco. É pouco Ele por quê? acha. Porque houve uma expansão do direito constitucional. Não era tão pouco em 2003 Uhum. como é hoje, 21 anos depois, Não, eu imagino que você não precisava nem 22 falar anos. nada de regimento interno do Supremo. Hoje em dia, Não, talvez não, tenha que você só falar, fala né? que existe, não, você só explica que existe para dizer que foi, enfim, incorporado, recepcionado como lei em sentido formal, alguns pontos, a diferença entre lei em sentido formal, lei em sentido Aham. material, você não precisava entrar em regimento hoje em dia também para dar processo legislativo, você precisa explicar uma série de coisas relacionadas a regimento, enfim, também o próprio processo legislativo ganhou uma relevância tão grande no destino do direito constitucional, a maneira como ele é conduzido, a maneira como ele é formulado, que hoje ele também ocupa um espaço maior do que. Isso aconteceu com tudo, Felipe, acho que com todos os tópicos. Se você é um professor que tem a preocupação de dar uma formação sólida, né, também no sentido de também dar uma formação jurídica, dogmática, no sentido da pessoa ter a base para fazer o AB, para eventualmente poder, no futuro, fazer um concurso. E, ao mesmo tempo, dar as ferramentas para ela não absorver aquele conteúdo acriticamente, mas ela ter uma ideia do que está por baixo daquilo, né, o que dá suporte, e o que deve ser criticado, o que deve ser desconstruído, o que naquilo está errado, o que deve ser reformulado, é muito pouco tempo. É é eu acho pouco tempo. E eu acho que o os alunos, eles precisam de uma formação crítica, mas eu também acho que não adianta você chegar apresentando a crítica sem eles conhecerem o elementar dos fundamentos, do que está posto, do que é aquilo que a comunidade jurídica, de uma forma geral, vai ter como indiscutível. É o mínimo, né? Como se fosse o mínimo. Agora, Sim, é. Jane, eu queria te fazer uma pergunta. Você falou de ilusão com base no texto que você leu do Jack Balkin, mas como é que você ensina, então, para os alunos de hoje o direito constitucional baseado numa Constituição que foi feita dessa forma, esse pacto que nós olhávamos como o definidor, né? O fim das guerras, o fim de qualquer problema? E como é que você o descreve? Como é que você a descreve para os seus alunos hoje? Eu bom, em primeiro lugar, essa angústia que eu tenho, eu compartilho com eles, né, e essa Uhum, ideia de que tinha uma ilusão, que era um otimismo em larga medida infundado, eu compartilho isso com eles. Eu uhum. sou bastante sincera com eles em relação a tudo isso. Em segundo lugar, uma coisa que eu tento mostrar é que boa parte desses conflitos que a gente vê emergir agora, eles não são tão novos, eles estavam lá, ou na fase pré-constituinte, ou nos debates sobre
a Constituição. Uhum. E a minha leitura da Constituição de 88, acho que isso foi uma coisa que eu cheguei a falar em algumas palestras de aniversário da Constituição, é que, de certa maneira, esse caráter compromissório dela é o que é o que assegura, porque todo mundo tem algo a perder, né? Se a gente zerar o Uhum. relógio e ingressar numa aventura constituinte, né, não é só, né, quem teve uma leitura mais progressista, de participação democrática, de redistribuição, de emancipação, direitos humanos, não são só essas pessoas com essa leitura que têm algo a perder, né? Todo mundo tem algo a perder, porque a nossa Constituição também tem facetas conservadoras, corporativistas. Então, ela eu acho que, de certa maneira, é isso que tem segurado a Constituição de 88, porque o custo de ingressar numa aventura constituinte é alto. Na verdade, se a gente for olhar para a campanha de 2018, na campanha de 2018, eu acho que estava no programa do Haddad a possibilidade de uma mini constituinte, Verdade. e o vice, o Mourão, chegou a dizer numa entrevista também que achava que deveria haver uma mini constituinte. Então, assim, Exatamente. isso na verdade, a coisa não foram coisas que foram pontuadas, aventadas, mas ela não vai adiante. Por que essa ideia? Essa ideia não vai adiante porque num processo constituinte que começa do zero, todo mundo tem algo a perder. Então, isso, de alguma maneira, acho que ainda segura a Constituição de 88. Mas, Um argumento mais realista do que romântico, né? Um mais cálculo mais pragmático, né, político, mais pragmático. estratégico, mais pragmático, estratégico. Então, assim, E no que você falou, Jane, desse caráter institucionalista, né, que é o que segurava muito dos professores norte-americanos, nesse artigo, inclusive, que foi um pouco da inspiração para essa série aqui do New York Times, né, mas, claro, os problemas deles lá são diferentes dos nossos aqui. Você disse, né, os seus alunos estão muito mais críticos também em relação ao Supremo, né? É o que você está mostrando na tua aula. Parece que tira um pouco eles do romantismo, traz para um certo realismo e pragmatismo. eventualmente eles próprios questionam, querem compreender, né, eu acho, assim, que, no geral, quem está na faculdade de Direito entende a importância do Supremo, entende o papel relevante que o Supremo tem tido na defesa da democracia. Eu não sinto algo distinto disso neles, ao Uhum. contrário, mas eles têm as mesmas angústias e inquietações que nós temos, né? Eu acho que todo mundo hoje, no cenário político brasileiro, tem. E eles, eventualmente, não entendem algumas coisas ou tentam entender, e é muita coisa Bom, acontecendo ao mesmo tempo cá para também. Eles nós, imaginam a gente também não entendia muita coisa há muito tempo, inclusive em relação ao e Supremo, continua não né? entendendo, tem coisas que muita gente Exatamente. mas eu entendi, você quer dizer que a gente não entendia porque a gente não esperava, né? Não Não, eu acho achava que que era também possível. eu acho que essa crítica que ganhou corpo também no Congresso Nacional, ou mesmo na imprensa, eu já ouvia vocês, professores de direito constitucional e pensadores de direito constitucional, fazendo essa crítica ao Supremo há muito tempo. E Sim, parecia que a imprensa também tratava o Supremo com um certo romantismo. Esse romantismo foi se perdendo. Eu ocupo o Supremo há 20 anos. E tinha um quê de. Tudo que eu fazia de Supremo, qualquer aspas que eu dava de ministro do Supremo, ganhava um espaço grande no jornal. Em certo momento, isso começou a causar um estranhamento. Parece que a gente também, na imprensa, está tendo um quê de certo realismo, choque de realismo em relação ao Supremo. sim, sim. E olha que eu acho que, conforme a gente estava falando, eu acho que a Suprema Corte dos Estados Unidos ainda era muito mais idealizada num nível, assim, absurdo. Que eu acho que o Supremo nem chegou a ser idealizado nessa proporção, sabe? Nem no primeiro Tanto que ano de história. era comum, eu sempre achei isso uma bobagem, mas era comum, por exemplo, alguns jornalistas dizerem: ah, não, porque se isso fosse nos Estados Unidos ia ser um absurdo. Como se eles não tivessem problemas de conflitos de interesses, de ausência de código de ética, e Aham. de juízes, justices, enfim, estando em Próximos à lugares que não deveriam política. estar. Aham. E já tinha, só que lá, assim, realmente essa aura era muito, muito acentuada, né? Então,
Acho que aqui a gente tem um choque de realidade já há muito tempo em relação à Suprema Corte, né? Há muito tempo. E talvez os Sim, alunos... Mas você sentiu, ao longo desse período que você está dando aula, desde 2003, um interesse maior em relação ao que o Supremo faz, deixa de fazer e as críticas a sim, comportamentos, inclusive? sim. Eu não vou dizer tanto em relação aos comportamentos, mas em relação a como o direito constitucional está permeado pelas interpretações e pelas condutas e Uhum, pelos rumos que o Supremo dá, eu acho que sim. Eles querem saber, eles querem entender por quê, eles gostam de entender, o antes e o depois. E aí quando a gente fala, por exemplo, como eu estava falando, uma perspectiva histórica, né, a gente pode pensar numa perspectiva histórica, no ângulo que eu acho que foi o primeiro que nos veio à mente, que é, bom, o Brasil passou por períodos ditatoriais, o Brasil atravessou vários períodos em que houve golpes de Estado, poucos períodos democráticos, etc. Mas, para além disso, se a gente pegar a Constituição de 88, o que ela era no momento em que ela foi aprovada e o que ela passou a ser, conforme suas emendas e a interpretação do Supremo. Por exemplo, o controle de constitucionalidade. O controle de constitucionalidade em 2025 é uma coisa totalmente diferente do que era em 2003, né, ou do que era na segunda metade dos anos 90. A uhum. quantidade de ações, a quantidade de mecanismos, né, o processo de abstrativização, de hierarquização do controle de constitucionalidade, né, de fragmentação pela possibilidade das decisões monocráticas, isso mudou totalmente o que é o controle de constitucionalidade no Brasil. Então, uma coisa que eu tento, por exemplo, mostrar para eles quando eu leciono controle de constitucionalidade. Não era assim. Já era, né, um tribunal muito poderoso, com muitas ações, mas não era como é. Isso aqui é produto, isso não é produto só da vontade dos ministros. Isso é produto de emendas constitucionais, de leis infraconstitucionais e de interpretações dadas por eles, mas de uma série de mudanças, de reformas que foram legais e que deram essa possibilidade, que abriram esses canais. E aí, por que isso aconteceu? É uma coisa que, eventualmente, eles têm curiosidade, a gente debate, fala, bom, muita coisa, por exemplo, a súmula vinculante, que é o primeiro movimento em Uhum. direção a essa hierarquização. Ninguém pensou em fazer súmula vinculante para dar muito poder para o Supremo. A ideia era, tem que ter súmula vinculante para resolver o problema dos processos de massa, dos milhares de processos repetidos. E, no entanto, a coisa que tinha um propósito, tinha um viés, ela ganhou outro. Então, a gente não tem só essa questão de entender a história mais global do direito constitucional brasileiro, mas entender a própria história da Constituição de 88 e aspectos que foram se modificando, né, e que para a gente entender o que eles são hoje e eventualmente criticá-los e ver o que tem de bom e de ruim neles, a gente precisa entender também o que eles eram na origem, no projeto original de 88 e por que eles viraram outra coisa. Precisavam ter virado outra coisa? Foi bom terem virado outra coisa ou não? Porque aí eu acho que esse é o desafio quando a gente está bem mais velho, né? E, e aí começa a lecionar para alguém que tem 30 anos a menos que você, é, 30 e Uhum. poucos anos a menos que você. Que é, você está falando de um ponto de vista em que você viu aquelas coisas e você tem aquilo como pressuposto, mas você tem que se dar conta de que quem tem 18 anos, 17 anos, não tem. E conforme a nossa diferença de idade vai aumentando, mais a gente tem que ficar atento para isso. Quando a gente começa a dar aula, quando eu comecei a dar aula, eu tinha 25 anos, minha diferença para os meus Era bem alunos era, menor, era de evidentemente 7 bem menor. anos. É. Então, ainda tem essa questão, né? Que é tipo a história dentro da história, né? A história de um instituto dentro da história. E É, uma última pergunta, Jane, para a gente encerrar aqui, porque eu sei que seu tempo também é exíguo, mas para onde você acha que caminha, portanto, diante desse choque ou dessa perda de ilusão, dessa necessidade de um realismo maior e também de revisitar o nosso olhar sobre a Constituição de 88, mas o que você acha que é daqui para frente?
O que você acha que é o futuro do ensino do direito constitucional diante dessa realidade nova? Claro que temos eleições daqui a pouco, a nossa realidade é sempre mutável, ainda mais aqui no Brasil. Sim. Qual é o futuro? Isso é uma coisa que eu tenho, bem articulada na minha cabeça desde o momento em que a gente começou a viver essa crise, que a primeira coisa que, em relação a cada ponto do direito constitucional, precisa ser ensinada é o porquê. Por que que isso importa? Você vai falar em direitos humanos, você não vai poder, né, já era uma bobagem naquela época, mas, imagina hoje você dizer: "Ah, os direitos humanos estão fundamentados, eles só basta efetivá-los". Não, eles não estão fundamentados, a gente tem que É dar de fundamentar. barato, né? A gente tem que discutir aquilo como se a gente estivesse no zero, e eu preciso convencer as pessoas de que liberdade de expressão é importante, indispensável, de que, igualdade de gênero é importante, de que a democracia é importante, de que o controle de constitucionalidade tem uma finalidade, tem uma funcionalidade, que as cortes, os tribunais, eles têm um papel. Tudo isso não basta dizer, né, isso está na Constituição, isso é assim, ou historicamente isso sempre foi assim. Eu acho que o futuro, já é uma coisa que eu tenho feito nos últimos anos. No momento que eu tive esse choque, foi a grande mudança que eu acho que eu fiz nas minhas aulas. E é o que eu tento fazer daqui para frente. A cada ponto que você pegar, fala assim: "Por quê? Por que isso importa? Que diferença isso faz?". Que é, de certa maneira, imaginar, quando você fala: "Ah, um futuro", é imaginar, bom, e se de uma hora para outra a gente né, se vir sem a Constituição de 88 e a gente precisar ingressar numa Assembleia Constituinte e ter que sustentar cada um daqueles pontos, por que que eles têm que permanecer na Constituição, tem que estar na Constituição ou tem que ser modificados. Eu acho que o futuro para mim, assim, pedagogicamente falando, a minha maneira de ver o direito constitucional hoje é essa, assim, é pensar os fundamentos mesmo, os fundamentos de cada instituto, de cada, dispositivo, e que é voltar, né, ao que está na origem da Constituição de 88, que está na origem desse entusiasmo dos primeiros anos da Constituição de 88, mas um entusiasmo que é um entusiasmo idealista, mas também não é ingênuo, né, não é um otimismo cego, um entusiasmo que trabalha com um grau de ceticismo também, até para poder fazer avançar aquilo que a gente acha que Jane, efetivamente é relevante. queria muito te agradecer a entrevista. Foi muito bom te ouvir, uma visão bem diferente, inclusive. Acho que se junta a essa miríade de opiniões e dificuldades que eu tenho ouvido aqui. Queria te agradecer mais uma Eu vez, que o Jota está à agradeço, Felipe, disposição, muito, espero que a muito. gente volte Foi a falar no ótimo. futuro para ver em que pé estará o ensino de direito constitucional daqui a alguns anos. Obrigado, viu, mais uma vez. Obrigada, Felipe. Tchau, tchau.